Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e eu quero dizer para você que nós temos uma novidade. Além do curso, do seminário Sangue nos Umbrais, da Conferência Estágio de Guerra, agora na nossa plataforma digital, nós temos o Intercessão em Chamas. É um curso que vai impactar a sua vida, vai te levar a um nível de intimidade com Deus. Você vai entender como funciona a guerra espiritual nos lugares celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Venha fazer conosco a nossa escola de guerra. É um treinamento de intercessão espiritual e você vai ser profundamente abençoado. Entra lá, cursos.pastorlobo.com. Deus abençoe. Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui na parte de fora da cidade de Jerusalém. Esse local aqui do ladinho nós vamos experimentar a subida ao cenáculo. Aqui também está o local da tumba de Davi, do rei Davi. A Bíblia diz que ele foi enterrado na cidade de Davi. Algumas pessoas entendem que é Belém, a cidade onde ele nasceu, e outras pessoas entendem que foi aqui. De qualquer maneira, se Davi foi enterrado aqui, há um local. E mais importante, ele vai ser a única pessoa a ter sido enterrada aqui dentro de Jerusalém. O mais importante aqui é que aqui acontece algo na festa do Pentecoste. Pentecoste, 50 dias após a festa dos pães asmos. Então, Israel e o ano celebrado em Israel, nosso ano começa em janeiro, o ano de Israel começa com o quê? Com festa. E começa com a festa dos pães asmos, que emenda com a Páscoa, e depois emenda mais uma vez com a festa do Pentecostes, que é a festa também do início da colheita, não é isso? E também é uma festa que atraía muitos judeus, e Jesus, é interessante o que o livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 3 diz: depois do seu sofrimento, ou seja, depois da cruz, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. É aqui que começa a igreja. A primeira semente da igreja é aqui. É durante essa festa em que eles estão assim, muito temerosos, eles estão orando por 50 dias. A Bíblia dá uma ordem para que a gente busque os melhores dons. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um presente de Deus. Se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará do Espírito Santo a quem vos pedir. Então estão clamando pelo esse Espírito que tem muitos nomes: Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de sabedoria, Espírito chamado de promessa do Pai. Ele vem então, e a partir do momento, aqueles homens acovardados, aqueles homens intimidados, aqueles homens como Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, com medo de uma menininha,
aquele Espírito vem e transforma a vida daqueles homens com tal poder, que o apóstolo Pedro vai pregar então a uma multidão, um sermão muito curtinho, em Atos capítulo 2, ele prega esse sermão, e uma multidão de 3.000 homens se converte. Nós temos aqui experiências de igrejas que tem 40 membros, que tem 50 membros, que tem 100 membros, 200 membros, há anos. Sabe por quê? Porque desprezam e têm medo do Espírito Santo, tem medo do relacionamento de intimidade com Deus, tem medo do derramar do óleo. É gente que fica tão preocupada com a aparência, com a tradição, com as filosofias, que esquece de que Deus é Deus, que dá cartão vermelho para Deus, que expulsa Deus da igreja por causa das suas teologias, por causa das suas tradições religiosas. Somos presbiterianos, somos batistas, somos metodistas, somos assembleianos, e não deixam, a Bíblia chama isso em Efésios 5, de multiforme sabedoria de Deus manifesta na igreja. Nós temos tanto medo de se aproximar, de nos aproximar de Deus, que nós acabamos esquecendo de que Deus é aquele que derrama em nós o seu Espírito e nos capacita para toda boa obra. O interessante é que depois dessa experiência que eles têm com o Espírito Santo, ninguém mais segura a igreja. Ninguém mais segura a igreja. A Bíblia diz assim, todo dia eram acrescentados aqueles que iam sendo salvos. A igreja, depois de Jerusalém, assim como Jesus diz, ela vai para a Judéia, para Samaria, e aí Deus levanta homens, Deus levanta apóstolos que vão anunciar o reino. Entenda o que eu vou dizer. Não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria, não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade, é o poder do Espírito Santo. Vocês vão entender isso. Tudo que Deus começa, e sempre que Ele começa pelo Espírito. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, vamos lembrar disso? No princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus, Ele que começa, Ele pairava sobre a face das águas. É dali que vem toda a criação. Ele faz separação entre águas e águas. Ele vai fazer surgir a terra seca. Ele vai fazer com que sejam produzidas todo tipo de árvore que produz fruto, e todo tipo de animal. E o ser humano, quando Deus começa com Davi, o Espírito Santo possui ele. Quando Deus começa com Gideão, com Sansão, com Saul, o Espírito Santo vem sobre ele. Quando Deus começa com o ministério de Jesus, em Mateus 4, em Lucas 4, ele é batizado e o Espírito vem sobre Jesus. É daí que vem a expressão unção. A palavra unção significa o Espírito que vem de cima para baixo, que escorre, que é esfregado, que está em cima. Repara que o Espírito vem sempre sobre. E o Espírito vem sobre Jesus como uma pomba. E ali Jesus começa o ministério vencedor, o ministério que não termina mais, e é estendido pela igreja. Ele chama a igreja, em João capítulo 21, ele chamando os discípulos a si, tendo-lhes soprado, ele soprou sobre eles o Espírito Santo, e impôs as mãos e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. Tem muita gente esperando profetas, esperando pastores, esperando homens e mulheres de Deus para fazer aquilo que o Espírito já mandou a gente mesmo fazer. O Espírito está derramado sobre toda a carne, o Espírito está derramado sobre a sua vida, sobre a minha vida. Busque você o Espírito, busque você a presença de Deus, se encha do Espírito. Efésios capítulo 5 diz: enchei-vos com o Espírito, com cânticos, com hinos, com salmos espirituais, ou seja, com a palavra de Deus. O Espírito Santo em você vai fazer de você um vencedor. É o Espírito Santo em mim e você que faz de nós testemunhas até os confins da terra. A igreja nasce aqui, porque o Espírito Santo é derramado aqui. Amém. E sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Amém? Amém. Fica conosco. Deus te abençoe. Fica na paz. Até a próxima.